Vamos passar a palavra para a doutora Adriana Marra e depois nós abrimos também para todos os presentes para fazer aportes, né? Comentários e perguntas. Antes, só queria registrar a presença da Alexandra, do movimento Patriota Cristão, perdão, também uma parceira antiga de lutas e defensora da família, né? Doutora Adriana, com a palavra. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar, Unner, pela iniciativa, pela sensibilidade de convocar, e aos pares também, né, que votaram aí pela realização dessa audiência pública que traz temas tão importantes e urgentes como a gente tem percebido pela fala de todos os expositores. Bom, me coube falar, então, sobre... eu quis fazer uma apresentação, um slide, porque são muitas informações, então, para eu ficar dentro do prazo, eu me oriento melhor para otimizar. Me coube falar, então, sobre a relação do TDAH com o consumo excessivo de açúcar. E aí eu vou contar uma... Eu peço para ir passando. Pode ir passando, gente. Se quiserem me dar aí também o controle. Tá bom. Bom, então eu vou contar brevemente uma historinha a fim de contextualizar o motivo dessa pesquisa. Foi um trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em Neurociência e Educação e que foi uma motivação pessoal, familiar, do meu filho. Ele pode passar. Ele estava com 10, 11 anos de idade e, no colégio, sempre que as professoras, coordenadoras, diretora me chamavam para falar sobre o comportamento dele, sugeriam claramente que ele tinha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e já sugerindo que ele fosse medicado. E isso me causava um certo incômodo, porque nós temos um estilo de vida lá em casa bem saudável. Então, a medicação é um dos últimos recursos. Assim, é claro que tem hora não tem jeito, é necessário, mas a gente tenta outras ações ali antes de chegar na medicação. E essa relativização, essa normalização que a diretora, a coordenadora do colégio trazia, me gerou incômodo, no sentido de pensar, gente, como que o TDAH tem sido visto, né? Como está sendo tratado, cuidado na escola, porque parece que 70% da turma recebe o diagnóstico e a utilização medicamentosa é uma normalidade mesmo. Então, pode passar, por favor. Bom, então, o Tiago, ele tem as características, é uma criança muito ativa, impulsiva, desatento, desorganizado, muito carinhoso e tem um bom rendimento escolar. Pode passar. Já falei sobre a intervenção na escola, as reuniões sempre com essa abordagem. Pode passar. E aí, durante a pandemia, na quarentena, os meninos entediados, mais irritados, né, porque foram obrigados a ficar reclusos em casa, eu e o marido fomos começando a trazer alguns agrados, algumas guloseimas, para tentar compensar, talvez, esse incômodo, né, esse sofrimento mesmo deles. Então, nessa tentativa de tentar deixar o dia a dia um pouco mais agradável, a gente levava uma balinha, um chocolate, coisa que a gente não fazia antes. E eu fui percebendo, até já estudando, né, a pós-graduação, a neurociência, eu fui percebendo que o comportamento do Tiago foi piorando. Ele começou a ficar... Pode passar, por favor. Pode passar mais um. Dois cliques. É ele. Ele foi ficando com características mais exacerbadas, impulsividade, agressivo, destrutivo, não no sentido
físico, mas uma irritabilidade quando era contrariado, quando mandava fazer alguma coisa que ele não gostaria de fazer. A hiperatividade, sem dúvida nenhuma, aumentada. A dificuldade de manter o foco também aumentado, muito irritado. E foi aumentando, foi engordando, né? Teve um aumento de peso. Pode passar, por favor. Então, percebendo isso, nós fizemos contato, procuramos uma nutricionista e ela fez uma adequação de um plano alimentar para a família, e um dos principais ajustes que ela fez foi na quantidade do açúcar adicionado. O açúcar adicionado aqui a gente vai entender como o açúcar que é colocado no alimento, tá? Uma fruta tem a frutose, que é um tipo de açúcar, mas ela não é açúcar adicionado. Então, são os produtos alimentícios que recebem a adição do açúcar. E a principal intervenção que ela fez, então, foi essa adequação dos açúcares adicionados. Pode passar. Em 2 meses, foi impressionante a mudança no comportamento dele. Ficou um menino mais carinhoso, mais obediente, mais cordato, prestativo e mantendo, claro, as características que são peculiares dele. Pode passar. Então, eu resolvi, aproveitando a oportunidade da pós-graduação, trazer esse estudo para o meio acadêmico científico, e foi a minha proposta, então, do trabalho de conclusão de curso, que recebeu esse título: Correlação entre parâmetros nutricionais de ingestão de açúcar adicionado em excesso na dieta de crianças que apresentam ou não o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui eu fiz questão de trazer um mini currículo da minha orientadora, pela expertise dela, que foi a doutora Valéria Fernandes. Ela é psicóloga, especialista em neurociência e comportamento pela UFMG, especialista em neuropsicologia pela FUMEC, mestre em psicobiologia, doutora em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doutora em neurociências pela UFMG. E a banca avaliadora toda também são psicólogos doutores. E aí, então, entrando propriamente na questão, o objetivo era investigar se a ingestão excessiva de açúcar poderia impactar no comportamento das crianças com TDAH, com ou sem TDAH. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já conhecia o projeto Genoma, que foi concluído em 2003, que foi o mapeamento que geneticistas, cientistas fizeram de todos os genes humanos. E aí descobriu-se que, geneticamente, o ser humano é mais simples do que se imaginava. E aí eles começaram a estudar a epigenética, que é a influência dos fatores externos na nossa saúde ou na nossa doença, o impacto que os fatores externos têm sobre os nossos genes, para inibir ou para estimular vários tipos de doença. Pode passar. E aí, Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, tem essa frase que é célebre, né? Que seu remédio seja seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Falando, então, da importância da alimentação com o reflexo, o impacto na nossa saúde. Aqui eu trago a doutora Rosana Alves, que é pós-doutorada 3 vezes em universidades aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje ela mora nos Estados Unidos. É uma neurocientista extremamente respeitada no meio. E ela tem uma palestra que está no YouTube, fica a sugestão, de nome Epigenética, e ela fala categoricamente que o reflexo da nossa saúde ou das nossas doenças, 5% é consequência da nossa genética e 95% é consequência da epigenética, que são os fatores externos, né? A alimentação, vícios, enfim. A qualidade de vida, o estilo de vida, né? Por exemplo, a doutora Maria Cláudia falando sobre a importância da qualidade de sono. A gente sabe que uma noite mal dormida a gente não recupera nunca mais. E quando isso acontece com frequência,
começam a desencadear vários outros problemas. Então, eu trouxe também uma frase do neurocientista muito conhecido, recentemente falecido, Ivan Izquierdo. Foi o último livro que ele escreveu em 2020, chamado A Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos, que ele já correlaciona os alimentos com os transtornos psiquiátricos. Então, apesar de incipientes, essas novas ciências corroboram enfaticamente com o entendimento de que a alimentação influencia significativamente no comportamento humano. Então, é principalmente esse o convite que eu faço à reflexão sobre a qualidade, o estilo de vida, especialmente a alimentação, que impacta, sim, hoje, acho que sem sombra de dúvida, no comportamento. Pode. Aqui é um artigo de uma das articulistas do livro dele também, que faz essa relação. No caso de doenças metabólicas e variáveis relacionadas, a genética do TDAH se correlacionou positivamente com a genética de parâmetros antropométricos, que são estudos de partes do corpo físico, excesso de peso e diferentes graus de obesidade, diabetes tipo 2 e os níveis de triglicerídeos. A gente sabe, né, é público e notório, os malefícios que o açúcar tem em diversas doenças. A cárie, o sobrepeso, problemas cardíacos, inclusive, a diabetes. E então, agora, estou aí trazendo o TDAH para figurar nessa triste lista, né, nesse triste rol. Pode passar. Em 2004, a OMS soltou uma recomendação que o consumo máximo aceitável de açúcar por pessoa por ano deveria ser de, no máximo, repetindo, 15 quilos por ano, por pessoa. E aí a gente pensa, né, 15 quilos de açúcar, 3 pacotes de 5 quilos por ano já é muita coisa. E em 2009, pode passar. Mais um. Em 2009, no dado do Ministério da Agricultura, o brasileiro já consumia quase 4 vezes mais de açúcar ao ano. Então, 59,400 gramas de açúcar ao ano. 4 vezes mais que o recomendado pela OMS. Pode passar. Então, de acordo com esses estudos que foram realizados, os casos de TDAH têm aumentado a cada ano, de uma forma exponencial. Atualmente, está registrado que 6% das crianças possuem esse diagnóstico. Eu imagino, pelos estudos que eu fiz e avaliação prática mesmo, que esse percentual é subnotificado. Lá do outro, o consumo de açúcares também tem aumentado exponencialmente. Será mera coincidência? Pode passar. No estudo, então, de conclusão de curso, eu fiz uma revisão bibliográfica, tá? Então, eu colhi, desde 1970, vários artigos científicos que faziam alguma relação entre o açúcar e hiperatividade, impulsividade ou já o TDAH. E eu sintetizei os principais 3 estudos que nós trouxemos no trabalho. Então, o primeiro fala sobre as crianças sem o diagnóstico de TDAH. Elas receberam uma alta dose de açúcar. A alta dose é assim, como se fosse de 164 gramas, é como se fosse uma barra de chocolate ao leite e um pacote de biscoito recheado. Né? Nem é tanta coisa assim, né? É coisa que está no dia a dia. E 30 minutos depois foram observados as reações, né? Que elas eram menos capazes de manter a atenção do que as que tinham ingerido menos do que aquilo, estavam mais ativos, menos orientados para as tarefas durante as sessões de jogos livres. Vocês imaginam numa sala de aula, né? E observou-se o aumento de movimentações corporais gerais, de membros superiores, inferiores, cabeça e impaciência.
identificaram também que as crianças mais novas são mais susceptíveis aos efeitos maléficos do açúcar do que as crianças mais velhas. Pode passar, por favor. As crianças com TDAH, que foram observadas também nas mesmas condições, e esse efeito perdura de 30 minutos após a ingestão até 5 horas após a ingestão. Identificou-se que o comportamento delas foi positivamente correlacionado com o aumento de atitudes destrutivas, agressivas e maior inquietação. Parece ser possível deduzir que os indivíduos com TDAH possuem dificuldades na regulação de hormônios e neurotransmissores e que podem ser agravados com o consumo excessivo de açúcar. Por fim, o terceiro estudo, que faz parte desse TCC, foi uma tese de doutorado de um dentista na Universidade Federal de Minas Gerais, que o título, a tese dele, chamava Dependência de Açúcares, Investigação dos Critérios de Dependência do DSM-4 adaptados para o açúcar de adição. Ou seja, ele trouxe para a pesquisa dele parâmetros de avaliação do consumo e dependência do açúcar que foram trazidas para constatar a dependência de outras substâncias químicas, né, de psicotrópicas, droga, álcool, enfim. E a conclusão dele foi que a imediata sensação de prazer e melhora do humor, que é uma característica de quem consome a substância a qual é viciado, e os estudos deles mostraram também que os açúcares adicionados podem se tornar substâncias viciantes, pois envolve o sistema de recompensa do cérebro e provoca sensações de abstinência quando são tirados da dieta abruptamente, bem como que a excessiva ingestão impacta neurofisiológica, anatômica e comportamentalmente o indivíduo. Por fim, o estudo, de uma forma geral, os estudos sugerem que o comportamento hiperativo e impulsivo pode estar associado ao aumento do consumo de alimentos açucarados em indivíduos com e sem o TDAH. Isso ocorre devido à hipótese de que o açúcar pode levar a alterações de sinalização em vários neurotransmissores, a exemplo, a dopamina, que a doutora Maria Cláudia muito bem disse, que está muito envolvida no processo do TDAH, e contribuem para os sintomas característicos do transtorno. Há alteração, então, em vários sistemas no cérebro, e foi identificado também que atinge a várias regiões diferentes do cérebro, bem como da atividade metabólica, que indica a alteração neurológica também, e neurofisiológica. Eu fiquei bem surpresa com essa pesquisa e com o tanto de artigo que eu encontrei fazendo essa correlação do consumo excessivo do açúcar e esse sintoma comportamental. Então, os principais questionamentos que eu aproveito para trazer a todos vocês, que foi o objetivo do estudo. É possível haver diagnósticos diferenciais sem o devido ajuste nos índices de ingestão de açúcar? Ou seja, é possível que crianças sem TDAH que consomem excessivamente o açúcar adicionado possam ser erroneamente diagnosticadas como TDAH? Segundo, será possível diminuir ou eliminar a medicação caso o consumo de açúcar seja adequado aos índices recomendados pelas instituições competentes? Pode passar. Por fim, o que pretendemos, né? Identificar se os hábitos alimentares das crianças com e sem o diagnóstico de TDAH, no tocante a uma dieta excessiva em açúcares adicionados, podem interferir nos seguintes comportamentos: hiperatividade, déficit de atenção, agitação excessiva de membros, cabeça, memória, impulsividade e reatividade agressiva. Além disso, pretende-se criar uma intervenção educativa sobre hábitos saudáveis da alimentação. Eu fiquei bem feliz ao final da apresentação da minha banca avaliadora,
que são 3 psicólogos com um currículo bem farto, que, além de ter sido avaliado com a nota máxima, eles me falaram que começariam a adotar essa proposta na clínica deles, de antes de diagnosticar o TDAH, fazer, por no mínimo 3 meses, uma adequação alimentar, um ajuste, principalmente com foco no açúcar adicionado, para somente após, ou seja, desintoxicando, fazer, de fato, a avaliação e submeter ao diagnóstico ou não do TDAH. Pode passar, por favor. Então, é sabido que o TDAH impacta na autoestima da criança, na capacidade de socialização, na qualidade do aprendizado, na produtividade, na execução de planejamentos pela dificuldade de adiar gratificações, né? Quem tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não tem paciência para esperar. É mais ou menos o teste do marshmallow, né? Aquela impaciência. Eu sei que não é do TDAH, mas eles não. É difícil fazer o planejamento a médio e longo prazo para receber alguma coisa em troca. Pode passar. Estou finalizando. Nossa, esse ficou ruim de ler. Mas, enfim, aqui eu tentei trazer uma apresentação propositiva, né? E saí aqui deixando também alguma sementinha aí para reflexão e análise de vossas excelências, né? Quem sabe surta aí algum efeito em algum projeto. Autoria da publicação no portal? Autoria da publicação do material? Sim, eu só queria que não expusesse o nome do meu filho. Tá? Se for possível colocar ou tirar esse slide. Joia. Então, gente, está ruim ali de ler, mas eu acho que eu lembro. É uma campanha proposta, né, campanha de conscientização para a população sobre os riscos, e aí, de forma geral, do consumo excessivo de açúcar. Muito obrigada. Voltada para o público infantil, pais e escola, então uma campanha pública, né, de política pública. A proibição de vendas nas escolas municipais de produtos alimentícios com alto teor de açúcar adicionado, como, por exemplo, as guloseimas, sorvetes, biscoitos recheados, refrigerantes e similares. Terceiro, proibição de vendas por baleiros num raio de pelo menos 200 metros das portas das escolas. Quarto, retirada desses produtos de bancadas próximas às filas de caixa do supermercado, farmácias, devendo ser mantidos estritamente nos corredores respectivos. Pode passar. Para finalizar, certa de que, independente de questões e diferenças partidárias, vossas excelências, como seres humanos, pais, tios, né, se importam com a saúde da população, principalmente com a do público infantil, e não se esquivarão de votar pautas e tomar medidas necessárias para o cuidado e proteção desse público mais vulnerável e que espera, em seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção da família, do Estado e de toda a comunidade. Muito obrigada.